A censura consiste na tentativa de suprimir a circulação de opiniões, informações e expressões artísticas, visando proteger os interesses de um Estado, uma instituição ou um indivíduo. Oi, gente, eu sou a Lívia e eu vou falar sobre a censura nos tempos antigos. No Brasil, teve uma época que era muito comum a censura, e essa época foi a ditadura militar, onde qualquer veículo de comunicação ou qualquer programa para ser transmitido, ele precisaria antes ser passado por um agente que iria vistoriar e iria decidir se esse programa ele seria exibido ou não para o público. E nessa época estavam acontecendo muitas coisas em que o povo não estava se agradando e não concordava. E eles queriam ter a sua liberdade de expressão de volta, para poder assistir e ouvir o que eles quisessem. Então, diversos artistas eles conseguiram fazer isso por meio de charges, de músicas e de algumas peças teatrais também, entre outras coisas. Alguns cantores fizeram algumas músicas muito conhecidas hoje em dia, que elas tinham um duplo sentido, onde na letra falava uma coisa, mas se você parasse para ouvir e realmente entender a letra, você iria compreender o que eles estavam realmente tentando dizer. E eles faziam isso, pois se eles fossem pegos espalhando alguma coisa que fosse contra aquele estilo que eles estavam pregando, eles poderiam ser presos e até torturados. Oi, meu nome é Larissa e hoje eu tô aqui com a Dona Laís. A Dona Laís, ela tem 72 anos e viveu na época da ditadura militar. E ela vai contar um pouco pra gente sobre os casos de censura que acontecia naquela época. Dona Laís, como a senhora sabe, na época da ditadura militar, houveram muitos casos de censura. A senhora sentia essa grande quantidade de casos de censura no seu dia a dia e na sua família e tudo mais? Eu me lembro vagamente, assim. Faz um tempo já, eu acho que eu devia ter uns 17, sei lá, uns 17 anos. E eu lembro que sobre as notícias era meio difícil porque o governo ele manipulava demais, então nem tudo que acontecia no mundo a gente sabia. E como era pra você viver com toda essa censura no seu dia a dia? Foi horrível porque você não podia falar nada sobre o governo, nada. Se você falasse qualquer coisa negativa, assim, ou que desse a entender que você estava falando mal, você era preso, torturado, isso se você não fosse morto. Foi horrível. Muitos artistas acabaram tendo que sair, né? Ser exilado do país e tal. Muita gente eu nunca mais vi, entendeu? Tipo, foi péssimo. Muito obrigada, Dona Laís. Pessoal, por hoje é só. É com você, Oi, Natália. gente. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a influência da censura nos dias atuais e também um pouquinho dos casos que ainda acontecem de censura no Brasil. Como as meninas já disseram, a ditadura militar foi uma época muito importante e que influencia muito nos dias de hoje em relação à censura. E por causa desses casos muito famosos no Brasil, em 1988 foi promulgada uma lei chamada de Liberdade de Expressão. Essa lei afirma que todos os seres humanos têm o direito de, sem interferências, ter opiniões e de receber ou transmitir informações e ideias por qualquer meio de comunicação. Atualmente, a legislação restringe a liberdade de expressão apenas para o racismo. Apesar da democratização no Brasil e do surgimento da lei de liberdade de expressão, ainda existem muitas formas de censurar, apesar de ser uma censura mais leve. Um exemplo é a classificação indicativa dos filmes. Quando um filme chega ao Brasil, muitas das vezes ele é adaptado para adequar à classificação brasileira. Então, certas cenas poderão ser cortadas dos filmes sem que ninguém saiba que elas sequer existiam na obra original. Nesse caso, a censura não é feita diretamente pelo Estado, mas obviamente é executada sob sua influência. Um caso recente de censura no Brasil foi a pedidos do Palácio do Planalto, a Justiça Brasileira que ordenasse que os jornais A Folha de São Paulo e o Globo retirassem do ar as matérias que mencionavam a tentativa de extorsão e chantagem sofridas pela ex-primeira-dama Marcela Temer. Mas felizmente ou não, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal conseguiu derrubar a liminar que impedia esses jornais de publicar as tais informações.